E tem mais um assunto que a gente pode botar na conversa aqui com Brasília, viu, Rafael? Porque o jornal Globo está divulgando hoje que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, antes de tomar aquela medida a respeito da suspensão da decisão do ministro Dias Toffoli em relação a juiz das garantias, ele se encontrou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os dois tiveram um encontro, né? Provavelmente trataram do assunto, isso que a gente vai abordar aqui nessa conexão com o Jornal Gente da Band News FM de Brasília, porque é um elemento a ser considerado nessa decisão. Não, o Moro é contra, inclusive depois que o Bolsonaro sancionou, ele reiterou que é contra, não é? O Fux, não é que ele foi convencido pelo Moro, o Fux era contra. É que, feito o balanço das posições conhecidas, está 6-5 a favor do juiz das garantias no Supremo Tribunal Federal, correto? Agora, por isso ontem a gente falava aqui sobre quando isso chegará ao plenário, porque se chegar pós-aposentadoria compulsória do Celso de Mello, pode mudar, não é? Hoje, pelo levantamento das opiniões conhecidas, está 6-5 a favor do juiz das garantias. Isso. Correto? Isso. Então, chegando ao plenário, provavelmente a posição do Fux seria derrotada. Mas resta saber quando isso vai ser levado ao plenário, porque ele é o relator. E não pode demorar muito, né, Zaida? A gente sabe que não tem um prazo, mas tem prazo para tudo na vida. Se você deixa de cumprir uma obrigação, a lei brasileira te coloca uma Pedro, punição. Eles não respeitam o prazo que eles mesmos estabeleceram, por exemplo, para devolver um processo que você pede vistas. Isso. Não existe um prazo que foi acertado ali dentro e tal. Eles ignoram solenemente. Eles se atropelam, né? Eles mesmos se atropelam. Agora, a forma como isso foi feito foi no mínimo, desagradável, né? Porque o plantonista, presidente do Supremo Tribunal Federal... Primeiro você tem... não vamos voltar ao mérito aqui do juiz das garantias, mas você tem um projeto aprovado no Congresso Nacional, Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República. Ou seja, você passa por 513 deputados, a maioria diz sim, eu apoio. Um projeto que foi incluído no pacote anticrime de maneira súbita, porém, tramita lá desde 2009. Tem o projeto... que ganhou o norte do presidente do Supremo. Exatamente. Então você tem ali o Congresso Nacional dizendo sim, eu aprovo. Tem o presidente da República que podia vetar, não vetando, sancionando. Tem o presidente da Suprema Corte, consequentemente presidente do CNJ, apoiando, com ressalvas, dizendo, olha, o prazo é pouco, um mês dando não dá, norte. tem de 6, dizendo, vai funcionar assim, vai funcionar aqui, vai funcionar ali. E aí assume um outro plantonista e desfaz tudo o que foi feito pelo presidente do Supremo, desfaz tudo o que foi feito pelo Congresso Nacional e pelo presidente da República. Ô Rafael, o questionamento da inconstitucionalidade de uma lei está previsto na Constituição, que eu acho que o Supremo devia ter prazo para julgar, porque não pode ficar essa insegurança jurídica, esse fato que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque os tribunais agora, diz o ministro do CNJ que está cuidando disso, que os tribunais vão continuar se preparando porque eventualmente ela pode acontecer. Pela decisão do ministro Dias Toffoli, os tribunais iriam se preparar em 6 meses, em 6 meses o juiz de garantia estaria implementado. O que não pode é sentar em cima de um processo desse. Então, e tem gente que acha que o ministro Luiz Fux pode segurar até setembro, porque o que acontece em setembro? Mas ele pode segurar até setembro? Ele pode segurar eternamente. O Gilmar Mendes não segurou a cláusula de barreira? Você lembra da história da cláusula de barreira? O Gilmar Mendes sentou em cima. O Marco Aurélio não sentou em cima da história da segunda instância? Porque ele é o relator. Porque ele é o relator. Ele é o relator, ele só apresenta quando ele é... Agora, é muita loucura, né? Eu estava perguntando Precisava ter um prazo, Aidan. Precisava ter um prazo para o ministro relator apresentar... Se posicionar. Não, mas eu até te perguntei sobre o prazo, por exemplo, para o sujeito devolver um processo a respeito do qual ele pediu vistas. Né? Não, eu quero olhar isso aqui melhor. Não é? Existe um prazo. Não, dependendo do caso, não. Não, informal. Sim. E eles ignoram solenemente. Ignoram. O cara devolve quando quer. Bom, e ali vira aquela história, que até virou uma metáfora barata, né? A história das ilhas e tal. Lembra o Marco Aurélio, que no final de ano falou, pô, vou soltar todo mundo? Aí você estava lembrando Isso, eu estava lembrando que o cara sentou no plantão, foi lá e acabou com a história da segunda instância. Depois veio a ser julgada no ano passado pelo Supremo. Mas ele falou, eu penso assim e acabou. E pronto, tchau, goodbye. Imagina.
E o presidente do Supremo teve o mesmo constrangimento de ter de alterar essa decisão. Fez muito bem, claro. Aí a gente fica aqui, né, cobrando responsabilidade nesse ataque ao Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição importante. Quer dizer, é perigoso você ficar dizendo fecha o STF e tal. Mas aí o cara assume esse grau de personificação, ele assume a postura de Deus, semideus, e diz, olha, Congresso, Presidente da República, os outros 6 ministros que são a favor do juiz de garantias, quem manda sou eu. É uma loucura isso. Não, aquele negócio, ataques à instituição, ataques ao Supremo, à existência do Supremo, não é? São canalhas. São canalhas, injustificáveis. Agora, o que a gente critica aqui é quando o Supremo é atacado pelos seus ministros. Porque esse é um ataque ao Supremo. Então, mas é isso que eu estou falando. É quase como legitimar... O que o Marco Aurélio fez lá atrás é um ataque ao Supremo. Sabe que ontem eu estava conversando com um advogado sobre isso aí e lembrando o momento em que passa o ministro Celso de Mello, que foi operado aqui em São Paulo, né, no Hospital Sírio-Libanês, e deve se afastar, pelo menos nessa volta aí, no começo de fevereiro, dos trabalhos. Ele ainda está no hospital? Ele ainda está no hospital, não recebeu alta e ainda deve ter um período de recuperação. Não sei se irá a Brasília, né? Bom, com um ministro a menos, com uma licença médica plenamente justificável, nós vamos ter 10 ministros no Supremo Tribunal Federal. Então, se o ministro Luiz Fux colocar isso em votação, a gente teria um empate de 5-5, né? A gente teria um empate de 5-5. E aí, a possibilidade de um empate de 5-5. Então, essa questão pode ficar na mão do presidente do Supremo. Veja quantos julgamentos ficaram para o ministro Dias Toffoli, né? Que acabou... dando o último voto sobre a questão da segunda instância e pode, né, dependendo do que acontecer aí, também ser o voto decisivo. Não, e não há nenhum impedimento, Pedro, para que isso seja votado para valer já pós aposentadoria do Celso de Mello. É difícil, mas é o que você falou, pode ser em setembro. Setembro ele preside a corte. E aí, você falou do 5-5... E aí o voto dele vale 2. Isso. Não é? Porque não é que sempre o voto do presidente vale 2. Nesse caso, não é quando você tem um empate e o voto dele vale 2. Agora, num 5-5, só que, claro, o Celso de Mello não vai ficar até setembro afastado. Não. Presume-se que em março, abril, ele possa já estar de volta à corte. O mais importante, Zaidan, na minha avaliação aí, Rafael, Thaís, ouvintes, é que o ministro Luiz Fux coloque rápido isso em julgamento, né? Ainda que ele saiba que vai perder... Quando ele assumir a presidência? Não, agora, já, ele é o relator. Mas não há o que o obrigue. Não há o que o obrigue, mas assim, é razoável que a sociedade... Bom senso. Exatamente, a sociedade assim, precisa... o bom senso, agora... Bom senso, responsabilidade. Não, porque se ele for por essa teoria, essa teoria que vocês estão levantando aqui, de que ele sabe que vai perder, não vai colocar em votação, ele vai esperar a aposentadoria... Mas a Carmen Lúcia fez isso. Ele vai esperar a aposentadoria do Celso de Mello, o Bolsonaro vai indicar um ministro que provavelmente pode ter uma opinião favorável, então... Agora, a Carmen Lúcia fez isso. Sim, na segunda instância, né? Não é? Ela fez isso, ela segurou o quanto quis.